Alencar, que contribuiu de forma decisiva na formação da literatura brasileira. Estamos ainda na prosa romântica. A construção de uma literatura nacional. Nas cartas sobre a Confederação dos Tamoios, José de Alencar, sob o pseudônimo de IG, apresenta de forma significativa seu orgulho da terra brasileira e a convicção de que dela deveria originar-se a nova poesia, ou seja, Alencar posiciona-se claramente em relação à constituição de uma literatura que, tanto do ponto de vista temático quanto na sua forma, representasse a identidade nacional. Ele, em uma dessas cartas, ele revela que para produzir uma obra literária, se algum dia o fizesse, ele ia se despir da condição de homem civilizado e aprenderia com as matas essa nova forma de poesia. Bom, o que acontece com essas cartas sobre a Confederação dos Tamoios? Bom, a Confederação dos Tamoios foi publicada por Gonçalves de Magalhães na primeira fase da poesia no romantismo brasileiro. E José de Alencar, como nós vimos na primeira fase da poesia, ele faz uma crítica sobre essa Confederação dos Tamoios, escrita por Gonçalves de Magalhães, que ele era protegido do imperador II. E José de Alencar, assim, faz essa crítica também por considerar a literatura um tanto rasa de Gonçalves de Magalhães. Bom, o José de Alencar, com o seu apurado senso crítico, utilizou-se das cartas para uma ampla análise sobre a produção literária romântica brasileira, mas principalmente para construir uma crítica em relação a Gonçalves de Magalhães. Como resposta a essa sua decisão, acabou por se envolver em uma polêmica com o próprio imperador Dom Pedro II, que defende que era muito amigo de Gonçalves de Magalhães. Que, irritado com o modo como seu protegido era sistematicamente criticado por José de Alencar, publicou 4 artigos no Jornal do Comércio em 12, 15, 21 e 24 de agosto de 1856, sob o pseudônimo Outro Amigo do Poeta. Nesses textos, Pedro II tenta uma defesa da obra de Gonçalves de Magalhães, mas acerta o consenso da crítica de que sua argumentação é frágil, desprovida-se de análise fundamentada sobre questões de estilo ou sobre a própria arte poética, de fazer poesia, restringindo-se apenas a elogios ao poeta. Gonçalves de Magalhães, ele introduz a poesia no romantismo brasileiro, mas quem consolida é Gonçalves Dias. E quem foi esse ferrenho crítico, de Gonçalves de Magalhães? Quem foi José de Alencar? Ele foi um romancista, ele foi dramaturgo, porque ele também escreveu peças de teatro. Ele foi jornalista, advogado e político brasileiro. Também se embrenhou nesta seu projeto de literatura nacional. Ele mesmo, ele dividiu a sua obra em 3 fases: primitiva, histórica e infância da literatura. Na fase primitiva tem a questão do índio resgatando suas lendas e mitos da terra primitiva, sendo marcadas pelas tradições desses povos brasileiros.
Na fase histórica, tem a relação entre o povo invasor, o português, e o nativo, o índio. E a terceira fase é a chamada infância da literatura, que traz questões de costumes, da linguagem, das tradições, tanto na cidade, no século XIX, na sociedade carioca, quanto dos recantos do país. Nesse período, nessa fase da infância da literatura, inclusive, tem uma obra chamada O Gaúcho, onde ele vai para os recantos do Rio Grande do Sul, onde ele narra os costumes dos gaúchos. O José de Alencar, com seu projeto de literatura nacional, ele tem narrativas, ou seja, histórias, tanto na cidade, falando dos costumes burgueses daquela época, dessa classe, né, em ascensão neste período, quanto no campo, no litoral e no sertão, compondo assim um painel muito amplo do Brasil. Então, apesar dele ter morrido muito jovem, ele trouxe uma literatura formativa. Essa literatura teve o intuito de compor um painel de paisagens, de costumes brasileiros e da linguagem do povo brasileiro. Um projeto literário capaz de moldar o que se designou a partir do século XIX a literatura brasileira. Primitiva está aí adequando ao projeto do autor de buscar uma identidade nacional por meio da literatura, um painel da cultura brasileira e uma linguagem verdadeiramente brasileira. As obras dessa fase primitiva, elas são marcadas pelo exotismo, personificado na figura do índio idealizado e do resgate da cultura e dos seus costumes. Bom, Iracema é a sua grande obra-prima nessa fase aqui. E o nome da Índia, Iracema, foi escolhido com um propósito, formar o anagrama da América. E já no título, demonstrar a intenção de narrar a formação da terra e do povo americano. De forma fabular, em tons de lenda, o autor cria um mundo poético e heróico para as nossas origens, por meio da trágica história de amor entre a bela Índia Iracema, a Virgem dos Lábios de Mel, e o colonizador português Martim. E do fruto deste amor nasce Moacir, o filho da dor, ou o que vence a dor. Aqui tem um breve resumo sobre Iracema, de José de Alencar, que a narrativa inicia lá em 1608, quando Martim Soares Moreno é indicado para regularizar a colonização da região, que mais tarde seria conhecida como Ceará. Aqui fala, aqui tem algumas informações de José de Alencar que não consta no livro de vocês, tá? Que ele era um leitor assíduo de Walter Scott, criador do romance histórico, e ele foi influenciado por esse escritor.
Outra obra desta fase primitiva é Ubirajara, e o personagem principal dá o nome ao romance, que procura resgatar a cultura e os costumes aborígenas, indicando modo e conduta das tribos. Aqui está uma literatura de exaltação da pátria com a recuperação da figura mítica, pura, do índio, de seus costumes, crenças e valores. Sempre contraponto ao homem branco, civilizado e corrompido. O índio de José de Alencar é o bom selvagem. A descrição se mistura com as características da natureza e sua harmonia e beleza. Essas características nos lembram o período lá da primeira fase da poesia no romantismo brasileiro, onde o índio também tinha essas características. Aqui tem um pouco da história de Ubirajara, né, que a narrativa centra-se nesse personagem, que é um jovem caçador, que não poupa esforços para ser reconhecido como guerreiro, né? E ele passa depois a ser chamado de Ubirajara, o senhor da terra, aquele que é capaz de cumprir sua missão como chefe da tribo dos Araguaias. Nessa fase histórica, o José de Alencar ele busca situar essa fase como responsável por apresentar para o leitor a relação do povo invasor com a terra, revelando a gestação, entre aspas, deste povo. Bom, essas narrativas, né, onde destacam os romances As Minas de Prata e o Guarani, ele traz um caráter heróico, de grandeza épica. Os heróis dessas obras vencem tudo em busca de uma trajetória apoteótica, ou seja, em que o fim se mostra igualmente grandioso. Assim, seus romances históricos, eles vão em busca da gênese da raça, do processo de colonização, na tentativa da reconstrução do passado da nação, sempre com cores idealizadoras, né? Nós estamos nesse período romântico. Os livros são escritos por uma chave de representação em que um país de mestiço transforma-se em uma raça heróica, digna, e a nação, embora com vida curta, demonstra profundidade de seus costumes e valores. E isso esses costumes e valores, eles são abordados nessas duas obras. De demonstrar de forma profunda esses costumes e valores por meio da ficção, né, e da história, porque o Guarani junta essas duas coisas. Isso foi idealizado na imagem do índio Peri, na obra O Guarani. Esse herói, esse índio herói, né, é um verdadeiro símbolo da honradez, do caráter, da força e da civilidade. Então, ele imortaliza e romanceia a vida de Antônio de Maris, um dos fundadores da cidade do Rio de Janeiro, mostrando uma mescla de elementos ficcionais e históricos. Assim, Alencar contou, através da história de amor de Peri e Ceci em Guarani, o tema da miscigenação entre o índio e o branco. Na época do lançamento, o Guarani teve muito sucesso de público e crítica.
Os leitores, né, os burgueses, que eram os grandes leitores, já estavam acostumados com a leitura de folhetins, que eram publicadas nos jornais, né? Mas o formato romance ainda não estava bem desenvolvido no Brasil. Então, com o lançamento do Guarani, esse novo gênero literário ganhou força e passou a ser produzido com maior frequência e qualidade pelos escritores romancistas brasileiros. Então, por conta disso, dá para considerar o primeiro grande romance brasileiro, o Guarani. Por meio desse romance, ele escreve a história de acordo com a opinião que recebia de seus leitores, e diversas vezes ele teve que mudar o destino de alguma personagem por ter recebido reclamação ou sugestões de seus leitores. O herói dessa história é Peri, que se apaixona, né, por Ceci, uma mulher branca, né? E ele tem por Ceci uma espécie de servidão vassala que nós vimos no período do trovadorismo, aquele amor cortês, aquele amor servil, e em que ele se mostra refém deste amor, né? Ele vive na presa dos seus sentimentos de adoração platônica. Então, essas características nos lembram muito a questão do trovadorismo, que era aquele amor vassalo, né? As cantigas de amor. Um amor ao gosto romântico, sim. Então, o Guarani, ele mistura ficção e história, permeada por uma história de romance romântico. A mulher idealizada, inacessível, angelical, objeto de adoração e superioridade, né? Que vem bem ao encontro dos romances, da poesia no romantismo brasileiro, onde a mulher ela é vista como um ser platônico. Isso a gente viu na primeira fase, principalmente também na segunda fase, e já na terceira fase da poesia no romantismo brasileiro com Castro Alves não foi assim. A mulher, sim, ela já era vista como algo concreto, onde a relação amorosa era concretizada. A outra obra da fase histórica é As Minas de Prata. Então, o fator histórico relaciona-se a um manuscrito, hoje pertencente ao acervo da Biblioteca Nacional, de caráter expedicionário, que remonta a uma descoberta dos bandeirantes
de uma cidade perdida no interior da Bahia, onde se podiam encontrar metais preciosos. Além disso, o manuscrito estabelece relação entre o relato e a figura histórica de Robério Dias, prisioneiro da coroa portuguesa, em virtude do silêncio em torno das tais minas. Desse modo, o José de Alencar ele promove uma nova interpretação sobre o Brasil colônia, dando ao leitor uma representação de como se deu o processo de formação da nação, despertando um sentimento de nacionalismo, possível pelo modo em que os romances tratam de temáticas elevadas no que se refere à construção da identidade do país, possibilitando o enobrecimento religioso de sua imagem e de seu povo. Há, assim, uma mistura entre história e tecido ficcional que toma a narrativa um híbrido de folhetim e documento histórico. Agora, o terceiro período tem a chamada infância da literatura, com os romances urbanos e sertanejos num país independente. Bom, ao ler a obra de José de Alencar, pode-se dizer que o Brasil, independente do autor, se apresenta, de um lado, na representação dos costumes citadinos, em romances urbanos ou de costumes, em que a sociedade brasileira se faz presente na busca pela felicidade, pelo bem-estar, encarnada em dois tipos principais, que são o comerciante e o fazendeiro. Seus romances urbanos ou de costumes que se destacam é Diva, A Viuvinha, Senhora e Lucila. Nessas três obras tem-se os costumes da cidade, apresentando os conflitos sociais entre a busca do amor, a importância das colocações sociais, o conflito das personagens diante da consciência individual e o desejo de ascensão social e do ganho do capital. Assim são os dramas diante da sociedade burguesa capitalista e a contradição entre preservar a moral e os princípios éticos e a necessidade de vencer as adversidades materiais. É a partir deste dilema e por causa dele que o autor retrata as relações sociais, os jogos de poder e a vida na sociedade carioca.
Neste período chamado infância da literatura, nós temos os romances sertanejos, onde essas narrativas promovem o deslocamento do interesse do autor José de Alencar de ir do nacional para o regional. Por que nacional? O nacional ele está muito focado no Rio de Janeiro, nos costumes burgueses da sociedade carioca. E ele amplia essa visão do nosso país de mostrar por meio da literatura, contar por meio da literatura os nossos costumes, mostrar a nossa linguagem. Então ele sai desse plano nacional que está muito focado na sociedade carioca e ele vai para o regional. Então, os cenários não é mais a cidade nos romances urbanos, mas assim o campo e o interior, trazendo esse amplo painel da sociedade brasileira, com senso artístico e humano, perfis de homem e mulher em plano de igualdade com amadurecimento interior, promove esse deslocamento, né, do nacional para o regional, registro da realidade brasileira, trazendo por meio desse registro a vida agrícola, seus costumes e tradições, tipos de vida e relações sociais. Destacam-se os romances sertanejos, o Gaúcho, de José de Alencar, Tio, o Tronco do Ipê e o Sertanejo. Um dos maiores méritos, né, de José de Alencar é ele ter inaugurado um caminho que se tornaria muito proveitoso para a literatura brasileira. Então, esses romances sertanejos colocou em foco as realidades regionais no Brasil. No Rio Grande do Sul, em O Gaúcho, no interior de São Paulo, em O Tronco do Ipê, e no Nordeste, em O Sertanejo. Pela crítica literária, um dos pontos altos da produção de José de Alencar são as obras cujas personagens femininas centralizam as tramas, constituindo o que se passou a denominar perfis de mulher. Lucila, Diva, Senhora, são os romances mais prestigiados deste aspecto. Nessas obras, as personagens personificam o ideal de feminilidade, retratando uma sociedade burguesa cheia de regras, de conduta e de rigorosos códigos de convivência. Nas três obras, podemos observar os desencontros amorosos, os jogos de salão, o questionamento sobre a validade dos valores morais em contraposição aos interesses materiais dessa sociedade burguesa. As três protagonistas, Lucila, Diva e Senhora, se questionam sobre a verdade dos sentimentos nutridos por seus amantes e buscam a redenção por seus atos vis. Não são personagens planas, mas permeadas de contradições, ora amorosas e condescendentes, ora egoístas, superficiais e maldosas. Dessa complexidade reconstitui-se um painel apurado da sociedade burguesa do século XIX, com seus finais tipicamente românticos. Em Senhora e Diva, temos um final feliz. Já em Lucila, a morte como redenção.
de Costumes também teve seu espaço, mesmo que tímido, na produção literária brasileira. José de Alencar também se aventurou nos textos teatrais, em que praticou uma escrita mais realista e natural, onde representou os costumes da sociedade brasileira. Nas peças que compõem a dramaturgia de José de Alencar, Verso e Reverso, O Demônio Familiar, Asas de um Anjo e Mãe, são as peças que compõem a dramaturgia, apresentando tanto características da comédia, em Verso e Reverso e O Demônio Familiar, quanto do drama na peça-mãe, e visam um efeito moral. Em O Demônio Familiar, por exemplo, fala-se sobre os inconvenientes provocados pela indiscrição dos empregados com relação às famílias a que servem.